Repita comigo, por favor. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Srila Prabhupada Ki Jai. Namo Vishnu Padaya Buddha Simati Hridayananda Das Goswami Namne. Namaste Guru Sahitam Namaste Prabhupada Pramodaya Dusta Siddhantanas. Hare Krishna. Então hoje a gente vai ir um pouco mais além dos Yoga Sutras. A gente já viu um pouquinho, né? A gente tem uma apresentação básica dos Yoga Sutras e deu foco nos yamas e niyamas. Agora a gente vai um pouquinho além para vocês terem uma compreensão do conhecimento básico, que é chamado Jnana em sânscrito, o Jnana, o conhecimento básico que tem no caminho geral do yoga, e os detalhes, a informação que leva a Bhakti, que significa devoção, os dois estágios mais elevados do yoga, Jnana e Bhakti, os componentes internos do yoga, como se fosse a parte de autorrealização diretamente. Então aqui a gente não vai estar abordando aqueles temas mais corriqueiros, assim, de como lidar com a mente, etc., do tempo, mindfulness. Agora a gente vai um pouco mais fundo, para a gente ter o conhecimento do que está por trás de tudo isso, a visão do yoga da vida além da matéria, da transcendência. Ok? Então a gente vai ter umas informações básicas assim, para entender. Bom, primeiro, Jnana tem um papel importante no yoga. Jnana significa a gente falou de Swadhyaya, né? Como um dos itens, né? Estava lá nos niyamas, Swadhyaya, o estudo, a importância do estudo. Por que isso é importante, esse conhecimento? A gente falou um pouco disso ontem, mas a gente vai falar um pouco mais aqui de uma outra visão. Todos nós temos uma coisa chamada mapa mental. Então você tem a visão que você está tendo do mundo, qualquer instante, você está andando com isso sempre, você não consegue desligar isso nunca. Você está toda hora interpretando a vida, andando pela vida, literalmente andando pela vida, no dia a dia, recebendo tudo à sua volta dentro de um mapa mental seu, ou seja, você não está simplesmente percebendo a realidade de forma objetiva e pura, senão que você está vendo a realidade como você é e não como ela é, ok? E você está vendo esse filtro, essa realidade está sendo filtrada através do seu mapa mental. Então o mapa mental é que te posiciona diante da realidade. Você não está a cada instante reinterpretando a realidade. Você está assim, não, é assim, e aí você vai trabalhando dentro do que você achou que era a realidade. E esse mapa mental, ele tem várias dimensões. Então você tem, por exemplo, uma dimensão de relacionamentos. Então você se vê, você sempre tem lá guardado ciente o seu histórico de relacionamentos. Ah, tá, eu tive aqui, estou casado, separando, não sei o quê. Ah, não consigo achar ninguém, estou sozinho há muito tempo. Não é? Você tem uma história lá. Aí você tem um mapa mental de carreira. Ah, sim, eu estava nisso, tentei aquilo, não deu certo, agora fui para isso, está dando certo, estou fazendo isso aqui agora e tal. Então você tem uma ideia, assim, eu sou essa coisa. Eu sou acadêmico, empresário. Você tem um mapa mental. Financeiros, nível de grana e tal, eu estava assim, fiquei assim, agora foi assim. Você tem isso, você tem várias camadas desse mapa mental, vários níveis, né? Várias dimensões. E o que o yoga quer fazer, a primeira coisa, assim, especialmente quando você vê na linguagem da Bhagavad Gita, que você pega Arjuna, que é diferente dos Yoga Sutras. Nos Yoga Sutras, você viu que era um texto virado para quem já era do yoga, a gente explicou, por isso que é um sutra, né? Então,
você não tem uma conversa nos Yoga Sutras, não é tipo alguém chegando perdidaço. Ó, Patanjali, e aí? Tô perdidaço aqui, me ajuda. Não é esse o tema, assim, a narrativa dos Yoga Sutras. Já na Bhagavad Gita Arjuna chega lá, tô perdidaço, Krishna, tô super confuso, não sei o que está acontecendo, crise de pânico, entendeu? Mais assim do que a gente está vivendo. Então aí tem uma conversa entre a pessoa que está num estado de confusão, de desespero, de não saber para onde correr, que era o caso de Arjuna, e aí Krishna lá, não, tudo bem, então deixa eu te mostrar como é que funciona isso. Aí a primeira coisa que Krishna quer fazer é passar para Arjuna conhecimento, jnana. Mas nos Yoga Sutras a gente tem a transmissão do conhecimento, mesmo assim para o pessoal top, mas ainda tem, ó, deixa eu te arrumar aqui, deixa eu te ajudar a você entender melhor o que você já sabe um pouquinho do yoga, mas eu vou te ajudar a te dar insights novos, uma visão nova do que está acontecendo. Okay? Mas nesse caso, especialmente no caso da Bhagavad Gita, o que está acontecendo é uma pessoa que não tem nenhum conhecimento, que é o nosso caso, que é o caso geral das pessoas, não tem nenhum conhecimento transcendental. Nós estamos muito mais para Arjuna do que para a turma, né, dos Yoga Sutras, assim, o público já de yogis morando na floresta. Então, nessa introdução, a ideia é acrescentar uma nova dimensão do seu mapa mental, que é a dimensão espiritual. Ou seja, agora, deixa eu te dar um conhecimento com o qual você vai, então, ter uma visão diferente da realidade. Então, você está interpretando toda a vida lá, todo o tempo, agora eu vou te dar um upgrade que vai te dar uma visão diferente da realidade. E com essa visão diferente, você vai ver que está tudo diferente. Você vê que agora mudou prioridades, planos, projetos, o que era problema não é mais problema. O que era um objetivo não é mais um objetivo, é uma roubada. O que você nem sabia que era um objetivo, agora é um objetivo. Muda tudo. Então, essa mudança do mapa mental. Então, a importância desse tipo de trabalho aqui é que você dá esse passo para uma mudança do mapa mental. Ok? E aí, com isso, você transforma toda a sua vida. Bom, então vamos lá. A primeira informação que a gente recebe assim no yoga é a questão de Atma. Atma é a palavra para alma em sânscrito. E Atma, a ideia do caminho do yoga é que você é uma alma eterna. E você não só é uma alma eterna, mas você é uma alma que sempre existiu e sempre vai existir. Aí a gente usa essas palavras primordial, sempre existente, eterno. Então você tem essa natureza, você sempre existiu e sempre vai existir. E você sempre existiu como uma unidade. Cada um de nós é uma unidade, é uma alma. E essa alma, ela tem uma natureza pessoal. O que significa isso? Que é diferente de uma energia apenas, né? Qual que é a diferença entre, digamos, um fogo e você? Uma diferença. É. Pensar. Tanto que ela pode responder. Eu não ia fazer essa pergunta para o fogo. Eu ia ficar lá, o fogo ia ficar olhando para mim. O que mais que a gente faz como pessoa? Age. A gente age, né? A gente toma decisão. Ah, o que mais? Escolhe. Faz escolhas, né? O que mais? Consciência. Nasce e morre. Tem consciência para fazer o quê? O que mais vocês fazem? Como pessoas. Ninguém sente, não? Sente, né? Emoções. Amor. Certo? Então essa natureza, essas características pessoais de escolher, de razão, de sentimentos, isso vem da alma, não do corpo. O cemitério está cheio de corpos, mas não tem personalidade.
Então, essa questão de personalidade que faz você ser uma pessoa, de pensar, agir, a sua individualidade, isso vem da alma, Atma. Então, o yoga está falando, você é isso, você é essa entidade pessoal, eterna, que está, então, né, se manifestando dentro de um corpo físico. O corpo físico mesmo é matéria morta. Lembra de viveka? Distinção, viveka. Tem que saber distinguir as duas coisas. Tem que distinguir o seu corpo da sua alma. Ok? Então essa é a primeira coisa. Primeiro ensinamento do yoga. Você não é o corpo, você é uma alma eterna pessoal. Ok. E aí com essa alma eterna, aí chega a pergunta, né? Mas então como que eu estou aqui, né? Assim, o que está acontecendo? Aí entra a reencarnação. É dessa tradição que vem a reencarnação. O conceito de reencarnação vem da cultura védica. E a ideia é que como você é uma alma eterna, o seu corpo não é eterno, todo mundo aqui, né, quase todo mundo deve saber a sua data de nascimento, quer dizer, você tem uma data de nascimento, você sabe que você vai morrer, e aí como é que vai configurar essas duas coisas? Bom, você vai ter que estar saindo de um corpo e entrando em outro. Então essa é reencarnação. E aí, claro, né, com reencarnação você vai ter que falar de karma, e aí como que vai se dar essa reencarnação? E aí tem um chamado bem legal, que já que a questão da vida, esse sintoma de vida, de existir, de escolher, de ser, isso vem da alma, então todo ser vivo tem alma. Vida é sintoma de alma. Então todo ser vivo, qualquer plantinha, insetozinho, bichinho, todo mundo tem alma. Então tem esse conceito. Aí como é que essas almas vão ter? Todas elas estão vivendo o seu karma. Aí tem aquela questão assim, não, mas como é que pode, depois de um corpo humano, você pode cair para um corpo de animal? Pode. Porque senão como é que o animal vai ter karma? Para você estar encarnado, você tem que ter um karma para estar encarnado. Então se você está encarnado é porque você tem karma, e você acumula esse karma onde? Tem que ser numa vida humana, porque o animal não acumula karma. Ele não tem suficiente poder de discernimento, de escolha. Né? Você não pode falar que é um animal, esse é um animal, né, de consciência elevada, de moralidade, ético. Esse é um cachorro muito ético. Não, esse é um cachorro vagabundo. Tadinho, né? Gatinho sem vergonha. Não, assim, não tem disso, né? Gato é gato, cachorro é cachorro. Então, a definição, mas por que é gato? Porque tem karma. Onde que veio esse karma? Vem de outra vida. Então, a explicação védica é que faz sentido, né? Porque senão como é que aquela alma ia ter um corpo? E da onde vem aquele... é o tomar, Deus deu. Poxa, mas aí como é que ia ficar? Aí entra aquela questão toda da discussão do karma, né? Da justiça. Teodecia, não é isso? Como é que tem um cachorro lá, sabe, naquela mansão, comendo do bom e do melhor, e o outro lá sendo espancado, virando churrasquinho no Vietnã? Como é que... como é que Deus ia dar isso aleatoriamente? Não tem sentido, tem que ser karma, né? Tem que ser merecimento. Senão teria injustiça. Né? Como é que um é um gatinho, o outro é um leão? Quer dizer, como é que funciona isso? É karma acumulado. E para acumular o karma tem que ter uma vida humana. Então, a explicação original, né, o Espiritismo vem dessa tradição, tem um sincretismo, né, do cristianismo com o encontro dessa tradição na Europa do século XIX. Aí pegaram pela metade a história e não fizeram um raciocínio completo. Para você ter o animal com alma, que senão seria o quê? Se o animal não tem alma, aí ninguém tem alma. Todo mundo que já teve um cachorro aqui, se o cachorro não tem alma, ninguém tem alma, né? Concorda? Gato e tal. Como é que você vai explicar todos aqueles sentimentos, lealdade, felicidade, tristeza, tudo aquela... Aí não tem alma, é só uma máquina? Então você também é uma máquina. Ou todo mundo tem alma ou ninguém tem alma. Então se tem alma e está num corpo, tem karma. Se tem karma, veio da onde o karma? Veio de uma vida humana. Então, na versão védica original da reencarnação e do karma, você vai a chamado samsara, roda de nascimentos e mortes.
Você pode estar em cima e a roda, né? Você está embaixo, aí você volta para cima, aí você cai para baixo, aí você sobe, né? Então é roda. E não só o humano, mas a gente já pode ter sido uma grande figura cósmica, um deus do sol, um deus da lua, chamados semideuses na cultura. Aí você cai, depois você agora está aqui, aí volta, e assim. Então esse é o conceito de reencarnação. Então a alma está presa. Esse é o pressuposto do yoga. Você é uma alma eterna, uma centelha divina, e agora você está aí preso na roda de nascimentos e mortes. Você está preso nesse processo de aparecer e desaparecer aqui. De uma vida para outra, de uma outra para uma outra para uma outra. Como é que você vai sair dessa? Então a primeira coisa do yoga é dar o conhecimento. Olha, você está preso. Depois vai dar a ferramenta, como sair. A gente viu, né, nos yamas e niyamas, né? Aí já tem aqui, ó, uma receita de como quebrar isso aqui. E o yoga dá assim outras receitas, né, outros pacotes, outras apresentações, detalhes de como fazer. Mas essa é a primeira coisa que você tem que entender. Você é uma alma eterna e está presa no processo de reencarnação. Bom, preso como? Então vamos entender um pouquinho uma visão assim de como é vista a realidade. E assim, para simplificar, a gente pode falar que o yoga tem 3 níveis de realidade. E usa-se muito esses exemplos, são bem legais assim. Então toda noite você dorme, né? Quer dizer, quase toda noite, imagina. Enfim, normalmente a gente dorme à noite e quando a gente dorme a gente sonha. E quando você sonha, você entra numa outra realidade, certo? Então você toda noite, né, entra numa outra realidade. Numa realidade que tem pessoas, tem formas, tem atividades, tem emoções, não é? Tem todas essas coisas. Só que a água dos sonhos não é feito de H2O. É feito de uma outra substância. Mas está lá, então você tem um mundo inteiro feito de uma outra substância, uma outra realidade que você vive toda noite. E aí você acorda para essa realidade. E aqui também tem pessoas e formas e tal, e você está vivendo e tal, não sei o quê. Aí o yoga está falando, olha, você tem que despertar de novo. Por isso que a gente usa essa expressão, o despertar da alma. Agora tem que despertar a alma, o corpo despertou. Quando você acordou de manhã, o corpo despertou. Mas e a alma? A alma está dormindo ainda. Então o despertar da alma é esse momento assim que você começa a buscar essas informações. Que você começa a praticar para fazer o despertar da alma. Para você acordar de novo. E aí seria o último nível, o mundo real, que é a transcendência. Então, isso aqui é uma ilusão, é como um sonho, e o sonho já é a ilusão da ilusão. Aí você fala, mas vem cá, como é que eu vou acreditar nisso? Bom, é bem legal o exemplo do sonho. Porque toda noite você se engana. Toda noite você é iludido. Você pode pensar, mas vem cá, depois que eu encarnei, sei lá, 5 vezes, eu ia me tocar, né? Que estou encarnando de novo, né? 10 vezes, 1000. Eu vou me tocar, né? Ah, peraí, eu já fiz isso antes. Mas não funciona assim. Tanto que você dorme toda noite. Então quantas vezes você já sonhou? Milhares e milhares e milhares de vezes você é iludido todos os dias. Eu estou falando isso hoje e hoje à noite você vai ser iludido de novo. Não vai? Você vai estar lá achando que aquilo é real e que não existe outra realidade. Muito raramente você vai estar no sonho. Ah, sim, eu estou sonhando, né? Mas basicamente você vai estar lá e achando que aquilo é a realidade. É ou não é? Toda noite você é iludido. E é uma realidade mais louca. Nem faz muito sentido, né? E você tá, não, é isso mesmo, legal. Essa pessoa, né, é minha mãe, não é minha mãe, mas é minha mãe, sabe assim? Ah, isso faz muito sentido, né? Isso aqui é minha escola, mas não é minha escola, né? Você vai estar vivendo aquela loucura toda. Aí você acorda, é outra coisa, não é? Então, aqui também, você está de novo aqui, eu sou, não, agora acordei, agora eu sou isso, eu sou brasileiro, não sei o que. Não, você está dormindo também. É outra ilusão, é Maia.
Então o chamado do yoga é esse, ó, você está preso no samsara, no mundo material, e da mesma forma que toda noite você se engana no sonho, assim também toda encarnação você está aí se enganando, achando que isso é a realidade última, mas tem um outro nível de realidade, a transcendência, o mundo real, que também vai ter formas e emoções e atividades, e também vai ter água, mas a água lá também não vai ser H2O e nem vai ser aquela água dos sonhos, vai ser uma água feita de Brahman, uma água feita de energia espiritual. Então, um reflexo. Krishna usa essa expressão assim, um reflexo. Ele fala assim, olha, imagina uma árvore à beira de um reservatório de água. Aí você olha, você vê duas árvores. Uma é real e a outra é uma ilusão, né? Um reflexo. Ele fala assim, ele compara esse mundo assim, ó, isso aqui é um reflexo da realidade. Por isso que engana tão bem. Por isso que funciona a ilusão. Porque é parecido, lá você também tem corpo, lá tem papagaio, tem arco-íris, tem bolo, tem dança, entendeu? Lá tem música. Então assim, parece com a realidade última, mas só que não é. Da mesma forma que seu sonho parece com essa realidade, mas não é. Ok? Muito bem. Então, vamos falar um pouco como é que é essa visão de Deus, como é que Deus entra nesse cenário na visão do yoga. E o yoga dá assim três níveis, assim, três aspectos de Deus. O primeiro é chamado Brahman. E Brahman seria a luz de Deus, seria a energia de Deus, né? Então Brahman é um aspecto de Deus onde você tem energia, mas você não tem forma, nem personalidade, só energia, só luz. Então esse é o primeiro nível do divino, uma luz geral. E muitas tradições reconhecem isso. Tem uma noção, muitas pessoas de forma intuitiva captam isso. Pessoas que estão acalmando a mente um pouquinho e tal, elas, assim, né? Tem alguma coisa. Aí capta essa energia, esse Brahman. Muitas linhagens diferentes, de maneiras diferentes, dão nomes diferentes, mas eles sentem essa energia de Deus. Okay? Então essa é a luz de Deus. Então esse é um aspecto de Deus. O segundo aspecto é mais peculiar à tradição védica mesmo, e não aparece muito em outras tradições. Mas é bem forçado assim na tradição do yoga. E a ideia é chamada Paramatma. Atma, a gente já viu, é alma, né? E a palavra Parama, em sânscrito, é além, ou super. Você pode falar super, além, né? Então, Parama, Atma, Paramatma é super alma, ou seja, você tem a sua alma, aí tem a grande alma, a super alma. Então, é Deus. Então, Paramatma é uma expansão, uma presença de Deus que fica dentro de cada corpo, de todos os corpos e de todos os átomos. Ou seja, é a presença de Deus em tudo e todos. Então, com Paramatma, você tem forma e você tem energia, que descreve a forma, tá? Os yogis, lembra que a gente falou dos yogis místicos que saíam, o caminho de meditação pura? Eles meditavam no Paramatma. A meditação do caminho de Ashtanga Yoga era de você perceber a presença de Deus no coração. Ou coração. Sentido energético, entendeu? Então você percebia a presença e você meditava, e aí eles, naquele processo deles intenso de purificação da mente, acalmar a mente, eles enxergavam a forma. Então eles tinham, como a gente pode enxergar a forma no altar, eles conseguiam enxergar a forma no altar interno do coração deles. Aí esse contato, essa meditação era o foco da meditação dos yogis místicos. Então, Paramatma, um pouquinho, já não aparece em muitas tradições de conceito, mas a ideia é que Deus está presente em todos, a gente já meio que abraçou o conceito, né? Um conceito que cai bem, né? Mas é nesse sentido.
Na Bhagavad Gita, Krishna enfatiza, olha, tem duas presenças em cada corpo. Tem você e tem eu. Então Krishna explica, ó, tem a presença de Deus e tem a presença da alma individual. E são diferentes, porque eu estou em todos, eu conheço todos e você só conhece o seu. Então ele dá assim, vários versos explicando essa diferença. Então Paramatma. Então aqui a gente tem energia e forma. Mas o aspecto último de Deus é chamado Bhagavan. E Bhagavan é assim, aí você já tem energia, forma e personalidade. Então aí já seria a forma completa de Deus. A forma pessoal de Deus. Que fica, né? Reside, a gente vai falar sobre isso, na realidade última. Então você tem o aspecto pessoal de Deus, Bhagavan, que esse sim seria o aspecto último. É quando Krishna vem, ele está aqui, ó, sou eu, estou aqui, estou falando. Aí ele se apresenta, ele fica 125 anos na Terra falando, fala yoga, para apresentar esse aspecto da forma, energia e pessoa. A personalidade. Então aí sim você vai poder, como pessoa também, como alma, aí você pode se relacionar com ele. Então todo mundo que fala, que conversa com Deus, que faz oração, é porque eles já estão aceitando o aspecto Bhagavan. Porque você não pode fazer uma oração para quem não escuta. Não teria muito sentido. De novo, você não vai conversar com fogo, com uma lâmpada, né? Você pode, mas enfim. Não vai ser tão legal quanto conversar com uma pessoa bacana. Então, com o aspecto Bhagavan é que você pode ter amor. Porque aí tem um relacionamento. Aí você pode ter um relacionamento amoroso. Então, com Bhagavan a gente vai ter o yoga completo, com Bhakti. Porque você tem uma pessoa com quem você vai conversar, amar, brincar, dançar, né? Esse é o aspecto último de Deus. Mas fica para conhecer. Então Krishna entra nisso aí, que ele seria a forma Bhagavan mais completa. No sentido que com Krishna você teria toda a gama de relacionamentos possíveis. O mais íntimo, amoroso, até um pouco mais distante. E já com outras formas de Deus, você teria um relacionamento menos completo. Então essa é a importância de Krishna na tradição, que é a forma última de Bhagavan. Complica um pouquinho, é um pouquinho difícil de assimilar para quem já está assim, poxa, tentando aceitar Bhagavan, mas para dar um nó na cabeça logo assim, para ficar bem. Dizem, né, que uma boa palestra é aquela que você sai com mais perguntas do que você tinha antes, né? Então, para você ficar com mais perguntas, a descrição correta da visão de Deus no caminho do yoga não é só monoteísmo, entendeu? Mas seria um monoteísmo polifórmico. O que é isso? Poli, muito, fórmico, formas, né? Muitas formas. Então, um monoteísmo, sim, Deus é um. No yoga é assim, só tem um Deus, não tem uma competição e tal, Deus é um. Mas esse mesmo Deus, por ser infinito, ele pode se expandir e existir em diferentes formas pessoais dele, entendeu? Então, polifórmico, é um Deus só, mas ele pode se manifestar como Krishna, e ao mesmo tempo ele pode se manifestar como Narayana, e ao mesmo tempo ele pode se manifestar como, entendeu? Como Allah, como não sei o que. É o mesmo Deus. Nrsingadeva. Assim, na nossa tradição tem muitas formas descritas, mas muito claramente ninguém se confunde. Ah, é um Deus só, mas ele é porque é infinito. Porque você pode falar assim, mas uma forma de Deus limita. Esse argumento aparece. Então, para começar, não, ele não limita porque ele pode ter inúmeras formas. Ele tem ilimitadas formas simultâneas e cada uma é Deus completamente. É um conceito um pouco assim, mas quando você parar e pensar, você fala, realmente faz sentido, né? Porque aí, se tivesse só um, aí como é que fica essas religiões do mundo e como é que eu vou em Marte? Enfim, como é que você vai explicar essa questão? Não fica meio mal explicado, né?
Mas com o conceito de monoteísmo polifórmico, você pode ter essa expansão, essa variedade infinita da transcendência, ao mesmo tempo que você tem o conceito filosófico necessário do monoteísmo, de um Deus só. Então tem esse conceito para vocês. Então, entre as inúmeras formas pessoais de Deus, Krishna é considerada a forma que permite maior grau de intimidade, por isso é considerada mais importante. Ok, então falando nisso, morada de Deus. Então cada Bhagavan, quando a gente fala morada de Deus, o reino de Deus, esse conceito certamente tem no yoga. Mas então como é que seria essa morada? Bom, aí que tá, também de novo, se tivesse só uma morada, imagina você ficar, pô, mas todo mundo vai caber lá, enfim. Mas, né, ia ficar meio sem graça, né, quer dizer, como que... Não, então também cada forma de Deus tem a sua morada. Então tem a morada de Krishna, Vrindavan, que é o foco dos devotos de Krishna, é uma morada bucólica, assim, de natureza, de simplicidade, de natureza, de intimidade, sabe? Não é coisa de palácios e honra e grandeza, é uma coisa de intimidade, simplicidade e beleza. Essa é a onda, essa é a pegada de Krishna e Vrindavan. Mas aí tem outros, né? Tem outras formas de Deus, que aí seria mais grandioso, Narayana, ou mesmo Krishna em Dwaraka, já fica mais... Aí tem palácio, tem tronos, isso aqui. Então você pode sentir, por exemplo, o humor de outras religiões, assim, grande senhor, grande mestre, né? Aí tá, então nesse teria um ambiente para esse tipo de devoção, desse tipo de devoto, de devota se expressar. Nosso grande mestre, Prabhupada, ele falava assim, não, aí tem um planeta para Jesus, tem um planeta para os muçulmanos, né? Planeta no sentido assim, uma morada de Deus, eles usam as palavras planeta assim, traduzindo a linguagem nossa. Né? Imagina, tem uma região, ou seja, tem um reino de Deus para muçulmano, tem um reino de Deus para cristão, tem um reino de Deus para os devotos de Krishna, de Nrsimhadev, Narayana. E faz sentido, né? E fica uma coisa mais legal, assim, faz sentido, assim, racionalmente você pode explicar isso e também ajuda a acabar com qualquer conceito que religião é melhor que a sua. Não, assim, não, você está na sua, é isso que você quer. É esse o humor da sua devoção, o seu amor a Deus se manifesta assim, maravilha, tem um local para você. Tem onde se expressar isso puramente, com outras pessoas que estão na mesma sintonia. Sua vibe tribe transcendental. Né? Então esse é o conceito, é bem legal. Então a ideia do yoga, olha, você está aqui preso no samsara e puxa, você está perdendo aí, você tem que acordar para voltar para casa, voltar ao lar. Esse é o chamado. Onde você vai poder viver plenamente, claro, paraíso, maravilha, tudo legal, né? Sem morte, enfim, todas aquelas coisas que outras tradições falam. Né? Um lugar de amor, sem inveja, sem ego, sem maldade. Esse é o conceito. Bom, aí a gente tem um conceito do avatara. Bem legal esse conceito da cultura védica. Avatara literalmente significa em sânscrito aquele que cruza para baixo. Cruza para baixo da onde? Do mundo real para baixo, para essa realidade. Essa realidade. Então você tem aquela entidade que vai vir de lá para cá para poder ajudar, para ajudar a despertar, para ajudar a encaminhar, a ajeitar essa realidade material. Então tem esse conceito na cultura védica. E mais interessante ainda, tem dois tipos de avatar. Então, primeiro é o Deus Avatar. Aí o Deus Avatar, lembra, a gente falou, né? O monoteísmo polifórmico. Então você tem essas diferentes Bhagavan, essas diferentes formas de Deus, com diferentes, né, literalmente formas e personalidades. Aí eles vêm, eles descendem de tempos em tempos. E aí se apresentam tal, para dar, né, para abrir o leque para as pessoas aqui, sim, isso tal, gostei desse, me interessei por esse.
Vai ter um sutra nos Yoga Sutras de Patanjali que Patanjali fala assim, você escolhe a sua deidade, no sentido que você escolhe a sua forma Bhagavan. E aí você se dedica àquela forma. Então, Deus Avatar, ou seja, o próprio Senhor descendendo, normalmente uma coisa bem dramática, as vindas de Deus são muito dramáticas. São situações assim de desespero universal. E situações como, né, o último famoso assim é a vinda de Krishna. Aqui tem toda uma história, quem quiser estudar Bhagavad Gita vai ver. Tem toda uma onda, o que estava acontecendo, o universo estava assim, ameaçado, não o planeta Terra só, mas todo o universo, uma situação bem caótica, universal. Então ele vem para dar um ajuste de um plano só básico, assim, universal. A Terra estava numa situação perigosa, ele vem para ajudar o planeta Terra. E aí espiritualmente ele fala, Yoga Nashta Parantapa, perdeu-se o caminho do Yoga, então eu vim aqui reapresentar novamente. Então, quando Deus vem, ele vem com uma grande comitiva, ele vem com muitos outros avatares, ele não vem sozinho. Ele vem com outras formas Bhagavan, ele vem com associados. É uma grande comitiva que vem, um grande evento. E normalmente para isso, para dar um restart total do zero, olha, não tinha mais esse conhecimento. As pessoas não iam saber nada de Deus, de reencarnar, sabe? Então, vou ter que estar trazendo aqui do zero de novo. Essa é a história de Krishna, vem com essa linguagem assim, Krishna falando, estou aqui retrazendo. E de novo, é interessante, a gente tem falado sobre isso, né, que você vê que Krishna realmente é a tradição monoteísta mais antiga da Terra. Então faz sentido, encaixa bem assim a proposta da cultura com a realidade, enfim, arqueológica, histórica que a gente tem hoje. Então Deus Avatar, então ele vem e traz né, uma coisa bem importante, assim, dá um restart no conhecimento espiritual que tinha se perdido. E faz o convite, né, como que o marketing, assim, ó, pessoal, tá aqui, eu tô aqui, eu sou assim, se quiser, né. Faz um roadshow também, assim, para convidar as almas né, virarem a sua atenção para Deus de novo. Mas aí também tem o conceito do alma avatara, de uma alma que vem, uma alma que descende. Esse conceito é bem legal. Uma alma que descende. E aqui no Ocidente, na nossa tradição, os que a gente mais conhece seria Buda e Jesus. E aí é diferente do Deus Avatara, que o alma Avatara, ele vem sozinho. Então ele vem sozinho. E outra característica bem interessante do alma Avatara é que ele vem para dar uma edição numa coisa que já existe. Ele não traz um monte de informação nova. Você vê Buda ele vem dentro do contexto da Índia, né, Sudeste Asiático, já com yoga. Então ele pega todo aquele conhecimento e tal, e ele faz, não, quer saber? Vamos trabalhar só mindfulness e Dharma. Esquece o resto. Não vamos falar de mais nada, não. Vamos só trabalhar isso, que vai ser legal. Aí é muito legal. Então foco, né, mente no aqui e agora, ação correta, pronto. Pensamento correto, ação correta, mente no aqui e agora. Deu. Não vou falar de mais nada. Então ele vem com uma missão, é chamada assim tecnicamente Shakti Avesha Avatar. Shakti, poder, Avesha, parte, Avatar, aquele que cruza para baixo. Então ele cruza para baixo com uma parte do poder de Deus. Para realizar uma missão importante. Para dar um realinhamento na sociedade humana, assim, histórico. Então Buda vem, ele traz né, esse efeito maravilhoso. E Jesus na nossa tradição. Então ele vem trazendo um monte de coisa nova? Não. Ele vem dentro de um contexto da cultura judaica e ele morre sendo conhecido como um judeu, como um rabi. Quer dizer, ele
Não foi falando, esquece aquele negócio daí, já era, que eu vou começar o negócio. Não, tá lá só dando uma... Não, aquilo ali não, isso aqui sim, vamos, aqui mais compaixão, mais misericórdia, não, menos ritual, né? Então ele dá o ajuste, faz uma edição, dá uma editada numa coisa que já existe, não traz nada novo, mas aí ele tem poder. Esse poder, né, foca aquela coisa, prende a atenção, né, direciona a sociedade humana. Então, bem legal o conceito de avatar a alma, né, essa ideia que a alma é baixa. Okay? Muito bem. E agora o conceito de moksha. Então a ideia do yoga é que você está preso no universo, né? A gente falou preso no samsara, subindo e descendo. Então o que a gente quer fazer, a gente quer se libertar. Então a palavra moksha é isso, essa libertação, você se livrar da existência material. Moksha, você sair do universo, porque a alma ela fica presa, né? Ela sai de um corpo, fica preso num corpo sutil, entra em outro corpo, aí fica lá e sai do corpo sutil, entra num corpo grosseiro e ela fica presa. Então você vai ver esse conceito, né? Nos Yoga Sutras a palavra é Kaivalya, a gente viu nessa coisa assim de essa libertação, esse se livrar desse envolvimento com a matéria. Lembra? Viveka, eu quero distinguir matéria da minha existência. Aquele sutra lindo do final, né, dos Yoga Sutras. O yogi, né, situado na sua natureza, na consciência espiritual pura, na sua natureza real, já entendeu que não tem nenhum valor na matéria. Ele não precisa de nada da matéria, porque ele é alma, é espiritual. Que nem você não precisa de nada do mundo dos sonhos, você também não precisa de nada aqui da matéria. Então isso é moksha. Mas além de moksha, tem esse objetivo de prema, tem essa palavra bem especial na tradição, prema. E prema significa esse amor, amor a Deus. Então no fundo o objetivo último do yoga é amor. Amor é a expressão última da alma. A perfeição da alma é o amor. E esse amor de você estar só direcionando samadhi, a sua consciência voltada ao amado, entendeu? Esse foco. E aí que entra esse conceito de Bhagavan, da pessoa de Deus, que seria a pessoa infinitamente amável. Então essa combinação de uma entidade, você, eu, que tem a capacidade de amar infinitamente, amando infinitamente um ser infinitamente amável. Esse é o paraíso, essa é a perfeição. E não só isso, mas acompanhado, né, rodeado de outras almas também com essa capacidade de amar infinitamente. Então, um relacionamento de almas puras amando infinitamente. Então, aí você começa a ver que pinta um quadro bem atraente, né? Então, assim, de certa forma, o objetivo da espiritualidade é você aprender a amar. Que enquanto a gente está egoísta, enquanto você está preso a conceitos mundanos, você não consegue amar. E nem você não consegue ser muito amável, né? Quanto mais egóico, quanto mais mundano você é, menos amável você é. Eu sou. Porque a matéria, ela não tem amor, ela é morta. Tem escassez, ela começa e acaba. Então isso vai de contra ao amor, que é um fluir de fora para dentro, é um vetor que sai. Então você tem que estar vibrando nessa existência espiritual que é infinita, né? Que você vive para sempre, você existe para sempre, você tem prazer infinito, aí por isso que você pode amar infinitamente, como alma. Satchit Ananda, a gente fala em sânscrito. Né? Existência eterna, conhecimento eterno, prazer eterno. Esse é o conceito. Então é isso. Esse é o básico, um resumo do conhecimento, jnana, do yoga.
E como que com esse conhecimento você vai trabalhando para desenvolver bhakti, devoção, para desenvolver, encaminhar em direção a prema, esse amor puro por Deus. Bom. Então, muito obrigado pelo seu tempo e paciência. Hare Krishna.